Vamos lá, vamos iniciar o nosso segundo bloco aqui da nossa aula da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em Direito de Família. Essa pós-graduação online, com plantão de dúvida uma vez por mês, oficina de prática, muito legal, né? Que metodologia maravilhosa, hein, gente? Que bacana. E é um verdadeiro sucesso. Aqui você aprende a advogar de verdade, não só advogar, mas honorários, técnicas, atendimento. Isso é muito legal. Uma pós bem diferente das outras, né? Então, muito legal. Parabéns para você que optou em estudar, investir nos seus estudos, conhecimento que ninguém tira de você. E o melhor que você pode fazer por você, pelo seu cliente, é estudar, aprofundar seus estudos. Essa aula é com base no meu livro, tá? Inventário, partilha de bens, hold, planejamento sucessório e testamentos de AZ, da editora Mizuno, que é um verdadeiro sucesso de vendas no Brasil. Um livro muito legal que vai ajudar você a aprofundar os seus estudos. Então, é um material complementar, faz parte da nossa bibliografia, da nossa pós-graduação, tá bom? Vamos juntos dar continuidade, então. Nós falamos aqui a respeito de hold, né? Conversamos que a hold ela tem as suas vantagens, entre elas planejamento sucessório, não há que discutir em relação a isso, redução da carga tributária. Se você tem imóveis onde esses imóveis foram incorporados a um CNPJ, né, passam a compor esse CNPJ, você tem um CNPJ aberto. Se tem um CNPJ aberto, tem uma empresa, você consegue contratar funcionários para gerir esse patrimônio. Nós temos clientes, muitas vezes, que têm 200 imóveis. Eu tenho um cliente, o Joaquim, ele tem 128 imóveis. São muitos imóveis, então precisa de funcionário, precisa de pessoas para ajudar a tocar esse patrimônio, né? Então, quando você tem uma hold, além da redução da carga tributária, você consegue também planejar, fazer o planejamento sucessório e consegue administrar melhor esse patrimônio, porque você consegue contratar, a hold, a pessoa jurídica, consegue contratar funcionários para tocar, cuidar, administrar esse patrimônio. Então, bem interessante isso. Quando nós falamos aqui da hold, eu sempre trago como exemplo, não é a nossa aula hold, mas eu trago como exemplo porque o testamento sempre foi muito utilizado no Brasil, mas surge a hold nos últimos anos. Com o surgimento da hold, a hold familiar, a hold patrimonial, muitas pessoas, com o propósito de fugir do testamento, acabam elaborando a hold, criando essa estratégia. Então, é muito importante você ficar atualizado, não só em relação ao testamento, mas a hold, porque é uma carta que você vai ter que colocar, as cartas você vai ter que colocar na mesa e o seu cliente vai escolher a melhor opção, tá bom? Então, muito importante sobre isso. Falamos aqui também que temos que respeitar no inventário, sempre os herdeiros, né, os meeiros, mas isso também acontece no testamento, não podemos antecipar a legítima ou testar algo que não seja nosso, inclusive na doação. Eu trouxe até no primeiro exemplo, no primeiro bloco, o exemplo do cliente que me procurou, que queria doar 100% ou fazer testamento 100%, só que ele era casado pelo regime de união universal de bens, então ele não tinha a totalidade dos bens. Ele tinha uma filha, também não poderia fazer o testamento ou a doação de 100%, então ficou bem claro isso. No último bloco nós terminamos falando sobre as classificações, os tipos de testamento. E aí eu trago para você, nós temos então, novamente, repetindo aqui, nós temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. São considerados testamentos ordinários ou comuns, tá? Então é importante falar sobre isso. A segunda classificação que nós temos de testamento são os testamentos especiais. Também o nome usado pela doutrina, pela jurisprudência, eu falo isso nos meus livros também, é o testamento de utilidade mais restrita. E aí eu trago como exemplo o marítimo, o aeronáutico e o militar. A disposição legal aparece no 1862 e o 1886, tá? E seus incisos, para ficar bem craque no assunto e poder aprofundar os estudos. Faça uma leitura também do 1860 do Código Civil, como uma leitura complementar também, tá bom? Legal. Falamos aqui também que o testamento público, ou melhor, os testamentos públicos devem ser feitos perante um tabelião. Já os particulares podem ser realizados pelo testador, de próprio punho, ou através de meios mecânicos. É o que diz o artigo 1862 também do Código Civil. Já os testamentos especiais, nós falamos aqui no último bloco da nossa aula, que os testamentos especiais são aceitos em ambas as formas, né? A depender do testador, isso também aparece no 1866. Lembrando que a nossa pós-graduação, sempre você vai ter um material de apoio no primeiro bloco, baixa esse material também, tá bom? Vamos lá. O testamento não pode ofender a ordem pública, é uma regra de nulidade, e também não pode ofender as disposições legais imperativas, conforme o artigo 1899 do Código Civil, também tratamos dessa matéria aqui, matéria muito importante. Vamos lá, agora eu quero falar com você das formas de testamento. Então, nós temos os testamentos ordinários, testamentos públicos, testamento cerrado e testamento particular. Vamos começar pelo procedimento de testamento, né? Quando eu falo desse procedimento, eu trago para você aqui alguns pontos importantes. O testamento tem que ser, né, escrito,
Se eu estou falando de testamento público, tem tabelião de notas no meio, né? O tabelionato de notas. Então esse testamento tem obrigatoriamente que ser elaborado pelo tabelião ou por seu substituto legal, registrado, né, em seu livro de notas, normalmente o escrevente. Esse testamento, após ser escrito, ele tem que ser lido. O escrevente vai fazer a leitura desse testamento em voz alta ao testador. E as duas testemunhas. Nós temos que ter duas testemunhas ao mesmo tempo. Então isso é uma formalidade no testamento público, é uma regra. Eu tenho que ter esse testamento público escrito por tabelião ou seu substituto. Então, fato, o seu substituto legal, em livro de notas. Outro ponto também, esse testamento, após elaborado, tem que ser lido em voz alta, na presença de duas testemunhas ao mesmo tempo. E aí, o requisito também importante, o terceiro requisito, ser assinado pelo testador, testemunhas e tabelião. Então, o testamento público, para que não tenha uma invalidade no ato jurídico, ele tem aí pelo menos três requisitos importantes. O primeiro requisito, ser escrito por tabelião, ou seu substituto, escrevente, devidamente registrado no seu livro de notas. Após ser escrito, ser lido em voz alta ao testador e as duas testemunhas, ao mesmo tempo, e ser assinado pelo testador, testemunhas e tabelião. Essa é a regra, tá? O testamento público, gente, é a única forma de testamento permitida ao deficiente físico. Então anota isso, porque se o seu cliente é um deficiente físico, ou melhor, um deficiente visual, tá? Nós temos uma alteração, lá no início era deficiente físico, hoje o deficiente visual é um entendimento pacificado, retificando aqui. Se o seu cliente é deficiente visual, é importante lembrar que nós temos aí, em regra, a obrigatoriedade do testamento público. Deficiente visual, retificando aqui, tá? Não físico, tá? Visual. As vantagens do testamento público são, né, na minha opinião, segundo a doutrina, a jurisprudência, certamente são as grandes vantagens. Quando você faz um testamento público, de fato, existe uma maior segurança. Por isso, quando eu sou contratado para fazer testamento público, eu faço a minuta e oriento a fazer público. Maior segurança porque existe, aí sim, o acompanhamento do tabelião também. De fato, não tem como falar que não. É uma maior segurança ao testador e possui realmente menores chances de ser anulado por não cumprir requisitos legais, porque existe uma fiscalização, uma autenticação, né? Então é importante isso. Outro ponto positivo que eu queria falar para você, não precisa ser firmado pelo juiz, né? Já que o tabelião possui autoridade para firmá-lo, lembrando que o tabelião ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. E segundo ponto, deve ser feito por qualquer pessoa capaz de testar. As desvantagens, né? Somente pode ser feito em língua nacional e o conteúdo do testamento é de conhecimento público, em regra, ok? Então, essas seriam as desvantagens, eu sempre falo, não são tantas desvantagens assim, né? A gente está procurando pelo em ovo, mas seriam as desvantagens aí. O próximo testamento que eu quero falar com você é o testamento cerrado. E esse testamento cerrado, como eu já falei aqui na aula, no bloco 1, é aquele escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido. Esse testamento é o que somente ele reconhece o seu conteúdo. Como que é o procedimento? Quais são os procedimentos desse testamento? Vamos lá, o cerrado agora, hein? Segundo testamento, muda aí, troca o disco. Quando nós falamos do testamento cerrado, o testador deve entregar, sim, ao tabelião, na presença de duas testemunhas, então tem que entregar esse testamento. Cerrado é o Kinder Ovo, falei para você lá no primeiro bloco, é uma surpresinha, né? É aquele testamento de novela, que abre o testamento, fulano recebe o imóvel, o outro não recebe nada, não é isso? É o Kinder Ovo. Esse testamento é muito utilizado nas novelas, nos filmes brasileiros. Procedimentos, então. O testador deve entregar, sim, ao tabelião na presença de duas testemunhas. Ele tem que entregar na presença de duas testemunhas. Segundo requisito, segundo procedimento a ser adotado, o testador deve declarar que aquele é o seu testamento e que quer ou quer ser aprovado, tá? Ele deseja ser aprovado, ratificado ao termo utilizado também. O tabelião deve, sim, escrever o auto de aprovação. Então, esse testamento cerrado, ele tem um documento muito importante que chama auto de aprovação, que o tabelião tem que fazer, tem que ser aprovado, na presença também de duas testemunhas. Ele vai ler, né, ao testador e duas testemunhas também, mesmo sendo cerrado. O terceiro procedimento também, que é importante a gente bater um papo aqui para você não errar, o auto de aprovação, que você já sabe que é obrigatório, tem que ter no testamento cerrado, deverá ser assinado pelo testador, pelo tabelião e pelas testemunhas, senão esse documento não vale nada, tá? Trago uma dica importante aqui, o tabelião não fica com a cópia do testamento, hein?
o tabelião não fica com a cópia do testamento, porque esse testamento vai ser devolvido, fechado ao testador, sendo somente lançado no livro o dia, o mês e o ano em que foi aprovado e entregue. Por isso nós vamos achar esse testamento através da certidão do colégio notarial, porque vai constar esse testamento, nós vamos localizar. Regras importantes a gente não pode esquecer para não gerar nulidade desse testamento. O analfabeto não pode fazer testamento cerrado, tá? Então, primeiro ponto que eu queria falar com você. Pode ser escrito em língua estrangeira, e o tabelião pode escrever o testamento e aprová-lo, tá bom? E aí você pergunta, quais são as vantagens de fazer esse testamento, professor Júlio? Eu falo no meu livro, né, as vantagens de fazer esse testamento. Acho que a primeira vantagem ele é escrito na língua do testador, sem dúvida nenhuma. A segunda vantagem, o seu conteúdo não é de conhecimento público. Ele é o Kinder Ovo, uma surpresinha, não é público. A terceira vantagem pode ser feito pelo surdo e mudo, né? Então, também ponto importante. Desvantagens que a doutrina, a jurisprudência enxerga nesse testamento. Risco de erros legais na sua formulação, na redação. Claro, isso é errado, tá? Então existe um erro, o risco maior de erro na sua formulação. Risco de ser anulado, caso seja aberto por alguém antes da morte do testador. Então, se abrir antes da morte do testador, ele é anulado. Então, ponto importante. Outra desvantagem, não pode ser feito por analfabeto e por cegos, tá? Também importante deixar claro isso. Fique atento, essa é uma informação preciosa, é o pulo do gato para ajudar você para não errar, hein? Outro detalhe, somente será aberto pelo juiz após a morte do testador, sendo necessário busca e apreensão do documento, pois no cartório de notas consta apenas o auto de aprovação, tá? Então, eu descubro através da certidão do colégio notorial e, em regra, só dentro do processo deve ser aberto. Então, ponto importante. Vamos falar aqui sobre o terceiro testamento? Então, peço sua atenção aqui, hein? Quero falar agora com você sobre o terceiro testamento, é o testamento particular. O testamento particular, ele é escrito e assinado pelo próprio testador, lido em voz alta por ele mesmo, a menos de tem que ser feito, né? Sempre lido em voz alta, mesmo sendo particular. Então ele é escrito e assinado a próprio punho, ou digitado, tanto faz, pelo testador. Tá? Tem que ser lido em voz alta. Lembrando aqui que nós temos que ter pelo menos 3 testemunhas, né? Pelo menos 3, ou menos 3, pode ser mais, tá? Pode ser mais, mas pelo menos 3 testemunhas. Lembre que no testamento cerrado, no testamento por 2, né? Aqui é 3 ou mais. Existe essa abertura. Pode ser escrito em língua estrangeira, desde que as testemunhas entendam, senão também é ponto de nulidade. Morrendo o testador, o testamento ele é publicado, citando os herdeiros legítimos, tá? E também é um ponto importante aqui. Outro ponto importante, as testemunhas devem confirmar suas assinaturas para que seja válido o testamento. Caso alguma testemunha tenha morrido, o juiz poderá confirmar ser verdadeiro o testamento se houverem provas suficientes para isso. Então, morreu uma testemunha, você vai depender de uma decisão judicial, problema sério, né? A vantagem desse testamento pode ser feito na língua do testador, desde que as testemunhas também a entendam. Não é necessário registro público, então, em regra, gera um custo menor, não é oneroso, mas a insegurança é muito grande, né? As desvantagens, inclusive, erros de formalidade, erros legais na sua formulação, elaboração, redação, risco de nulidade caso seja aberto por alguém antes da morte do testador, não pode ser feito por analfabeto e por cegos, e não podemos esquecer também do risco das testemunhas não estarem vivas ou não confirmarem o testamento, né? Esse é um risco também. E aí nós temos uma jurisprudência pacificada nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então é importante. Trago para você também, e eu queria trazer para você alguns termos importantes que a gente precisa conhecer para orientar muito bem o nosso cliente. O que é o codicilo? Codicilo, nome complicado, né? Codicilo. O codicilo, ele trata, sim, de um documento escrito, também é um ato de última vontade, também é um documento de última vontade, dos desejos de pequena importância do falecido. Então, o testamento é classificado como um documento de última vontade para o patrimônio, a distribuição, partilha do patrimônio, respeitando diversas regras e as suas espécies. O codicilo parece o testamento, mas não pode ser chamado de testamento, porque o objetivo desse documento é expressar os desejos de última vontade, mas de pequena importância do falecido. Nesse documento, é possível fazer pedidos especiais em relação ao seu próprio enterro. Isso é comum. Nós tivemos um caso no escritório que a pessoa pediu, né, para
no seu enterro, no seu velório, ter bandeira do Corinthians. Foi um negócio meio esquisito, né? E aí foi feito, né? Foi um pedido, a pessoa era falecido, né? E também era cliente do escritório, era corintiano fanático, então foi feito aí uma cerimônia bem diferente, né? Bem diferente, porque realmente parecia que estava no estádio, então acontece, a gente, professor, não acontece, acontece de tudo, gente, acontece de tudo. Ser humano, cada um tem um gosto, cada um tem um desejo, então acontece. Então o codicilo, ele cuida do quê? Ele é um ato de última vontade, mas é um desejo vinculado a pequenas situações, detalhes de pequena importância. Então eu trago como exemplo o enterro, sepultamento, a cerimônia do velório, pequenas esmolas, repartir móveis, né, não bens imóveis, móveis, roupas, joias de uso pessoal, não muito valiosas, né? E nomear ou substituir testamentários também. Tá? Esse documento deve possuir data e assinatura e escrito pelo próprio autor. Quais são as formas especiais de testamento? Agora deixa de lado o codicilo para não confundir. Quero falar do testamento marítimo, hein, e aeronáutico. O testamento marítimo, né, e aeronáutico deve ser feito perante o comandante, por alguém por ele escolhido, na presença de duas testemunhas, seguindo os mesmos procedimentos do testamento público ou do cerrado, tá? Ser registrado no diário de bordo e perde a sua validade se o testador não morrer durante a viagem ou depois de 90 dias. 90 dias, tá? Esse é o testamento marítimo, também aeronáutico, as regras são as mesmas. O testamento militar é o testamento utilizado por todos os militares ou por pessoas que estão a serviço das Forças Armadas, voluntários, diplomatas, correspondentes de guerra, capelões, pastores, né, médicos, enfermeiros, prisioneiros, reféns. Esse testamento é usado nessa situação. O testamento militar possui 3 formas, gente. Público, cerrado e chamado também a... Cuidado para não errar o nome, hein? Num compatível. O testamento público é escrito pela autoridade militar ou de saúde, em livro próprio, perante duas testemunhas, sendo assinada por todos. O cerrado é escrito, datado e assinado pelo próprio testador e apresentado ao auditor de guerra, na presença de duas testemunhas. O testamento nunculpativo, esse é o nome, hein? É o único caso em que se admite o testamento verbal, estando o militar em combate ou ferido, confia, né, na sua última vontade a duas testemunhas. Tá? Um embasamento legal, 1862 e 1896. Disposições testamentárias, ok? Vamos lá. As estipulações, né, incluídas no testamento, trata-se de cláusula testamentária, já tinha falado sobre isso, hein? Quais são as formas, então? As formas das disposições testamentárias. Então presta atenção aqui, porque é uma classificação importante também. Em relação à classificação das formas de disposições testamentárias, eu trago para você a pura e a simples, sem imposição de cláusulas. Existe ainda com condições para certo fim ou modo, ou certo motivo. Existe a classificação da definição de tempo em que deva começar e terminar o direito de herdeiro. E ainda, gente, quando existirem cláusulas que possam ser interpretadas de formas diferentes, será observada e assegurada a observância da vontade do testador, tá? Existem também as disposições inválidas no testamento. E aí eu trago para você, vale a pena falar, institua herdeiro em condição de fato não com tal capacidade de herdeiro, né? O desejo tem apenas o desejo de usufruir vantagem por testamento. Também vale a pena bater um papo e falar sobre a que se refira a pessoa incerta, que não possa investigar a identidade, a pessoa incerta determinada por terceiros, e também deixar que o herdeiro ou terceiro determine o valor do que foi deixado pelo testamento. Então, também disposições gerais, aparece a tipificação 1801, 1802, tá? Então, é importante aqui bater um papo sobre isso. Quando nós falamos aqui de situações testamentárias, eu quero trazer alguns temas importantes também para você. Os bens em favor dos pobres, tá? Quando nós falamos de testamentos, esse assunto também é cobrado em concurso público. Na prática é importante conhecer, é uma teoria, mas é importante conhecer na prática. Caso o testador deixe todos os seus bens em favor dos pobres, né, isso era muito comum no passado, serão beneficiados os pobres do lugar de moradia do testador na sua morte, e não, a não ser que ele deixe a vontade expressa um órgão, uma localidade,
uma associação, né? Então, importante. O erro de designação. O que é esse erro de designação? O que é isso? O erro de designação da pessoa, do herdeiro ou do legatário, ou ainda do que será herdado, anula a disposição a ser feita, elaborada, com documentos ou fatos que possam identificar a pessoa ou coisa que o testador queria referir-se. Né? Então, é o erro de designação. Eu fiz o testamento com todas as regras, todos os regramentos, mas houve um erro de designação. Então, isso acontece. Outro ponto, nomeação de herdeiros, hein? Se o testamento nomear mais de um herdeiro, sem determinar a parte de cada um, será feita a divisão em partes iguais entre os herdeiros. Ponto importante também. Mais um assunto que é interessante dentro dessa seara, a divisão entre as partes. Se o testador nomear herdeiros individuais e outros coletivos, a herança será dividida em tantas partes quanto forem necessárias. Tá? Então, ponto importante também. Outro assunto importante que merece aprofundar, a pós-graduação tem que aprofundar, bens remanescentes. Se após a divisão dos bens para cada herdeiro e ainda houverem outros bens, esses pertencerão aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Ou seja, se tem bens remanescentes, vai fazer inventário. Judicial, extrajudicial, acabou, segue a ordem testamentária, tá bom? Divisão de bens não determinados. Se forem determinados a parte dos bens de alguns herdeiros e de outros não, será distribuído por igual e estes que restar dos primeiros herdeiros. Então, ponto importante também. Outro tema também, que não pode passar, que também é jurisprudência atualizada, hein? Bens excluídos. O testador nomeia um herdeiro, mas estabelece que um certo e determinado objeto não deverá ser dele. Dessa forma, o objeto ficará com os herdeiros legítimos. Também está pacificado isso na doutrina e na jurisprudência. E a anulação de disposições também está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão recente, inclusive, recente, saiu, recente em virtude de um recurso. São nulas as disposições que contenham erros, dolo e coação. Né? Sempre foi, mas hoje foi reconfirmado, vamos dizer assim. A disposição deverá ser anulada num prazo de 4 anos, contados do momento em que o interessado tiver conhecimento dos fatos, e a anulação de uma disposição não prejudicará o testamento inteiro, tá bom? Então, ponto importante, artigo 1897 e 1910. Trago para você a desertação, né, que é objeto de muita dúvida. O que é isso, professor? Vou te deserdar alguém, deserdação. Quando eu falo deserdação, né, deserdar, ocorre quando o testador, por algum motivo, priva um herdeiro necessário de seus bens, inclusive da sua legítima parte da herança que cabe ao herdeiro por meio de cláusula testamentária, tá bom? Vamos lá. Quero trazer algumas causas de deserdação, hein? São excluídos da sucessão dos herdeiros, né, os herdeiros legatários, os que houverem sido autores, coautores ou participantes de homicídio doloso, tá? Isso é importante, com a intenção de matar ou tentativa desta, né, contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente. Outro ponto, os que houverem acusado caluniosamente, calúnia, em juízo o autor da herança, ou cometerem crime contra a sua honra, ou contra o seu cônjuge ou companheiro. Também é um motivo também que por violência ou meios fraudulentos inibiram, obstaram o autor da herança de dispor livremente seus bens por auto ou ainda por ato de última vontade, tá? Fica autorizada a desertação dos ascendentes pelos descendentes quando houver ofensa física, injúria, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou a companheira da filha ou da neta, e também desamparo do filho ou neto deficiente mental ou de grave enfermidade, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar para você é as exigências. Somente haverá deserdação, será deserdado, com declaração expressa de causa a ser ordenada em testamento. O herdeiro instituído ou aquele quem couber, né, a desertação, cabe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Prazos, professor Júlio, vamos falar de prazos. O direito de provar a causa de desertação extingue-se no prazo de 4 anos a contar da data da abertura do testamento, tá bom? Não dá para deixar nesse estudo de falar dos legados. O que é legado, professor Júlio? Característica legado, sim, a coisa certa e determinada deixada para alguém, chamado legatário, através de um testamento ou codicilo, que você já aprendeu o que é, tá bom? Mais algumas perguntas foram feitas aqui, eu imagino que seja sua dúvida também. Quando há legado? Só há legado se houver testamento, uma vez que é através dele que o testador expressa sua vontade de expor um ou mais bens de forma de legados, tá? Então, ponto importante também. Outra pergunta que imagino que seja sua dúvida é a distinção entre legado e herança.
O legado distingue da herança, uma vez que o legado é um ou mais bens individualizados dentro do patrimônio hereditário, destinado a determinada pessoa. Essa é a grande diferença, tá? Ponto que eu também queria trazer para você: a existência de herdeiros. Não havendo